Audiovisueiros do Brasil e do mundo, o Adobe Premiere não dá mais. Pois é, meus amigos, senhoras e senhores, audiovisueiros e audiovisueiras, calma, Duca, sejam bem-vindos aqui, temporada nova, estamos de volta, estamos raivosos aqui, estamos putos, mas tentando achar uma solução para algo que está nos consumindo demais, não é verdade? Uma parada que sempre me ajudou a ganhar Muito, dinheiro. cara. Como é que esse cara pode falhar? Exato, Esse cara. cara não pode falhar. Assim, gente, ó, agora falando sério, tá? Temporada nova tá no ar, por favor, já deixa aqui embaixo aquele like da confiança, aquele comentário bacana, manda pros seus brothers aí, ativa o sininho pra receber as notificações, que esse vídeo aqui é um vídeo muito legal, a gente não vai ficar só falando mal da Adobe, pelo contrário, a gente quer achar uma solução para esse problema que tanto nos aflige atualmente. Né, eu já não tenho mais idade, meu coração já reclama. Começou a travar, fechar, E não só a gente, cara, eu fiz um postzinho no Instagram putaço, pistola lá, porque ele tava travando. E, cara, eu nunca tive tanta interação, tanto view, então a gente decidiu. Ou seja, gravar é um problema comum à comunidade. E não tem a ver se é Windows, se é Mac, se é São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Noruega. O troço tá com problema. Tá ruim. Sempre funcionou, a gente sempre amou, recomendou, maravilhoso. A gente usava, puta, feliz, pagava assinatura, muito orgulhoso, desde a versão CC. Total. Melhorou demais. Mas, cara, da 16 pra cá, 16, 17 e 18... temos implantado Começou a ter um monte de feature legal pra caramba, mas aí começa a não funcionar. Ah, mas aí o Dynamic Link não sei o que, aí você deixa um TIFF na timeline. Ah, que legal, agora tem isso pra fazer texto. Mas não aí funciona. É tipo o Android com televisão. Você vê televisão, aí tem que tirar aquela antena imensa, aí olha, mas aqui que não pega. Total, Então assim, gente, vamos falar de verdade, vamos falar sério. E se você não sabe ainda, a Adobe oferece um pacote. Estamos falando do pacote de verdade. Adobe E que fique claro aqui, lembrando, não é um vídeo contra, como ele disse, tal. A Adobe, na verdade, é um problema muito específico com o Premiere, que é o programa que a gente mais usa, pelo menos aqui na ilha de edição. Então assim, a Adobe, como ele estava falando, ela foi uma, não vou dizer que foi a primeira, porque a gente não gosta de dizer isso, mas foi uma das primeiras empresas a adotar esse sistema, esse modelo de negócio, que é assinatura. Então, pô, um software na época era 3 pau um, $2.000 outro. Cara, de repente, por menos de R$200, na época ainda era 100, você tem todos os programas, o Illustrator, aqui agora, o Photoshop, todo mundo. Então, cara, isso é muito legal. Tem lá os planos, pô, fotógrafo, o cara só precisa do Photoshop e do Lightroom, beleza. Mas enfim, então eu até cheguei no momento de raiva, eu cancelei a assinatura, mas eu já meio que tento que voltar, porque eu uso e a gente aqui paga, não vem com essa de que vamos fazer torrent e tal. E se você é estudante ou é pai de estudante, professor, tem um esquema lá que você paga metade do preço, ou seja, não tem desculpa hoje pra você pirata. E concluindo, é isso. E a gente quer deixar isso claro desde o começo. Todas as nossas experiências, testes e amarguras e belezas tem a ver com o uso do software original. E até porque o lance da assinatura é isso, não é só eu pago, sou na lei. Não, é porque você tem suporte, você fala com os caras, resolve o problema, atualização saiu hoje, amanhã, você pode salvar suas preferências na library, você pode ter link com telefone, aplicativo, enfim, cara, não é contra nada disso, é um problema muito específico do problema e que a gente tá louco pra isso. Então vamos focar nesse, cara, porque quem nunca teve aquela janelinha Error Compiling Movie? Eu acho que eu já tive todos. Ou então, a Serious Problem Occurred. Eu não sei, eu lembro no resto da mensagem. Ou então você tá editando, ele fecha. Aí de um tempo pra cá tem um negócio que é inadmissível. Do que se trata editar? Corta, cola, arrasta, certo? Aí você corta, cola. Aí o clipe tá desse tamanho, o outro tá um pouco maior. Você clica na ponta, puxa, fechou. Mano, eu não sei mais o que fazer. Não, aí agora, ferramenta de texto. Só pra gente terminar a sessão do descarrego, conta daquele teu erro que ele tava com uma parada cagada. Não. Foram 3 horas no mesmo lugar. Eu tinha feito um vídeo, passei 6 horas editando e 3 horas tentando resolver um problema. Chegou num ponto, porque quando você vai renderizar, ele fala, pô, parou aqui, travou, você consegue saber não exatamente o que, mas o lugar que tem um problema. Essa já é a primeira dica. Quando ele fala Error Compiling Movie, quando ele apresenta as coisas ali, em 3:33, aí você vai ali, alguma coisa cagada. É um clipe que tá por cima do outro, é um TIFF, é um PSD, um corner pin, qualquer porra que tenha lá, que tem um problema ali. Só que o que aconteceu? Fechou. Eu fui abrir de novo, acho que a gente vai tentar fazer aqui esforços pra voltar com o seu arquivo. Beleza, ele voltou. Só que acontece, tá ligado a agulha? Ela estava no ponto do erro. O que acontecia? No que ele abria, ele fechava. Porque não podia ficar ali. Eu falei, mano, não é isso. Não é possível. Não é possível. Não, e olha que ponto chegamos. Antes o problema era você exportar, tinha um problema. Depois o problema era o dragging. Agora o problema é onde está a agulha. Que é um lugar. Se a agulha tá ali, exibiu no programa, ele dá. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que começar a ensaiar um movimento de assim, abriu,
pinga, vai, ok, sim, com copy, eu tiro o copy, salva por cima, abriu, clica no outro lugar da timeline. Ele tá parado! Sai! Sai! Mano, eu fiquei um tempo me sentindo idiota e eu estava certo. Teve uma hora que eu consegui, no que ele abriu a timeline, piscou, já cliquei no mouse, aí ele parou. Aí eu copiei tudo. Em um outro projeto. Ou seja, gente, não dá pra viver isso tendo aí, erros que não são olha, meu coração, BPM, bota o BPM na tela. Quando a gente tá tem um problema, um bug, por exemplo, tinha uma versão que o Lumetri, quando você clicava nele ali, não sei o que, ele bugava, então você tinha que abrir. Aí você não fazia aquilo, adaptava bem, aquilo ali até uma atualização. Agora, esse tipo de erro é uma coisa, cara, que só acontece meia-noite quando você tem que jogar às 8 da manhã. Eu fiquei de 11 às 3 pra resolver um troço. Muita gente comentou lá no meu Instagram que teve problema também, e a gente listou aqui uma série de soluções de vamos pra resolução, chega. Tentar resolver. Que tá ruim, todo mundo já sabe. Vamos ver o que a gente entendeu. Primeira coisa da sua vida que você pode fazer é limpar o seu computador, se puder formatar, melhor ainda, principalmente o que é trágico, tem que chegar na situação, mas ó, limpa, se puder formatar o Windows, melhor ainda. Mas se não puder, desinstala a porra toda. E existe um aplicativo para isso chamado Adobe Cleaner. Já pensando nisso, se você tinha uma versão velha, um CS6... Não, e é porque é isso, às vezes quando você desinstala, ele não limpa tudo, fica umas sujeirinhas, principalmente o Windows, com os DLL perdidos. Então assim, o Adobe Cleaner fala assim, mano, o Adobe nunca passou por aqui, ninguém viu. Ninguém viu. Exato. Ele tira realmente tudo, né? Se você era da galera aí do olho né, coberto e pirateava e usava aquela DLM Telib ali, ou algum patchzinho, ou bloqueava o host e tal, é importante também você zerar isso. Então, procura os tutoriais que você aprendeu pra fazer a cagada, pra te fazer. Desfaz ela, passa o cleaner, deixa zerado, assina ele lá e bota pra funcionar, que beleza. Depois que você fizer isso, se ainda estiver enfrentando problemas, você pode limpar as preferências do seu Premiere. Que ele vai carregar ali, ou se você não quer formatar... Timeline, label, que também essa é a dica, né? Você não precisa sair formatando também. A gente deu essa dica no começo pra limpar e zerar. Mas você pode começar com todas essas dicas que a gente vai dar agora antes de tentar formatar. Pensa no contrário também. A ordem você escolhe. Abriu as preferências... Quando você vai abrir o seu software, né? Então ligou a máquina ali, se estiver ligada já dá um restart. Ligou ela, tá zerada, vou trabalhar. Clica no aplicativo, no Mac selecionando o Option e no Windows o Alt. Deixa apertado e liga. Da hora que ele vai começar a abrir o arquivo, ele já tem que estar clicado ali o botão. Aí você clica no Windows duas vezes, no Mac uma vez só, ele vai começar a carregar. Quando aparecer a splash screen ali, aquela tela né, dele carregando as coisinhas, pode soltar já que o comando já foi dado, ele já tem que zerar essas preferências. Verdade. Falando em splash screen, já faz uns anos também que a Adobe tem... do gosto duvidoso. Desde o Super-Homenzinho lá... Nada contra os artistas que estão ali, inclusive tem muita coisa legal, mas eu sei lá, não combina, então, não é convidativo, não dá vontade, não sei, enfim. Pensando nisso, a gente fez a nossa versão. É questão de opinião também, mas aí de repente é uma nossa versão que vai que ajuda a melhorar o software. Né? Pra gente, pelo menos o efeito placebo psicológico Space Jam tá funcionando na nossa aguinha nova, então essa é a arte que a gente tá fazendo. Se vocês gostarem desse vídeo, comentário aqui, interagindo, a gente pode até... E não vem falar que é isso que dá problema no Premiere, não, porque isso é um PNG, tá, galera? Vamos lá. A gente pode fazer um vídeo aqui explicando isso como é só pra dar aquele sentimento interno e falar assim, agora é outro software, de repente vai funcionar. É isso. Exatamente, cara. É isso. Bom, passado a splash screen lá, zerou as preferências, se a parada não deu certo, você pode fechar ele de novo, fazer de novo a parada, mas dessa vez selecionando, apertando duas teclas para ele zerar as preferências e limpar o cache de plugins. Para fazer isso, no macOS é o Shift Option e no Windows Shift Alt. Sempre aquilo, apertou, abre o programa. Aí ele abriu ele geral. Isso. Apareceu a splash screen, você pode parar. E aí é muito importante aquela tela de welcome ali que lista os seus projetos antigos, aquilo ali tem que estar zerado. Tipo como se fosse a primeira vez, que significa que você limpou. Limpou. Se tiver aparecendo seus projetos antigos... Não deu certo, faz de novo. Não deu certo, faz de novo esse processo e é isso. Outra coisa que a gente tem que falar é codec. Quando você cria uma timeline, seja diferente tamanho, formato que for, ele sugere que ele use para renderizar ali o iframeMPEG. Cara, não é o ideal. Eu não sei porque é ele, algum técnico pode me explicar por que motivo escolheram, mas não é o ideal. Não é o ideal, né? E aí a gente sugere trocar aquilo ali, certo, Américo? Como a gente usa macOS, a gente ama, a gente usa o ProRes, que é o codec da Apple, que é para profissionais. Que é para editar vídeo esse cara. Exato. Se você é do Windows, procura o da Avid lá, que é o sem compressão, DNX, HD, cacete, coloca, baixa um packzinho se você não tiver e tenta deixar isso nos seus video previews, um codec sem compressão. Isso. Principalmente se você usa já das câmeras, que a gente faz muito, pega já da 7S, 5D, joga o H264 que já é compactado
Imagina que o compactado é tipo um zip, ele tem que dizipar e dizipar enquanto você está editando. Se o codec dos video previews também é compactado, você está forçando muito a sua máquina. Tá dando Não, e isso é uma dica legal, porque você já deixando ele num codec robusto, além dele trabalhar melhor, e pode confiar que ele vai rodar mais liso, você vai meio que fazendo os renders, ou até o final do trabalho você faz um render, então você já depois, quando for exportar isso, ele vai exportar mais rápido. Você pode usar aquele Use Render Previews, que ele pega tudo que já foi renderizado. Então, por exemplo, o nosso master aqui é em ProRes LT, que é o mesmo que tá na timeline. Se eu já renderizei, ele rapidinho monta esse movie e dali eu faço web, H264. E aí, cara, a gente vai fazer um programa depois falando disso, mas correção de cor, filtros, sim, tudo é melhor. muito tudo melhor, funciona melhor. Não é à toa que os pros usam esse codec. Então o LT já resolve a maioria dos casos. Se você quer um pouco melhor, pode ter o ProRes 442. Aí... Se você é muito purista e tem uma máquina foda, daí pra cima tá tudo bom. 444, aí você bota o que você quiser. Aí pra cima tá tudo bom. Exato. Mas uma coisa é memória RAM. A gente tem que se ligar com isso. Eu, na minha ilha, comecei com 16. Durou até muito tempo, mas eu falei, mas o Premiere evoluiu. Cara, não foi só o Premiere, foi o OS, é coisa que a gente pendura, o Dropbox tá baixando. Então assim, isso é uma coisa que você tem que arrumar um jeito de medir ali o quanto tá sendo consumida a sua RAM. Então você pode no Mac usar o Activity Monitor para fazer isso, ou instalar algum aplicativinho de memória RAM. É só você dar um Google aí, fácil, você vai achar. Pro Windows também, para você, na hora que você abrir o software, ver quanto o seu sistema tem de RAM e quanto tá sendo usado. Porque lá dentro do Premiere você diz para ele, você quer mais performance, mais otimizado, e diz quanto de RAM consome. Agora, não adianta você ter 16, botar para ele usar 12 e deixar o sistema com 4, vai ficar lento. Exato. Então tem que monitorar isso aí também, porque às vezes pode ser esse problema e você no Mac tem um comando super simples para você fazer no terminal, que ele deleta essa memória RAM que está sendo usada ali para outras coisas na hora de você editar, que é só abrir o terminal, digitar esse comando que está aparecendo aqui, o link está na descrição também, só copiar aquilo lá, dá um Enter, ele vai dar um purge na sua memória. Dá aquela limpada. Exatamente. Seguindo aqui, a gente também pode começar a investigar os plugins que podem estar dando algum tipo de problema. Então, sai uma versão nova do Premiere, não é automaticamente que os plugins são atualizados. Então, a gente está falando de Red Giant, FX Factory. No meu caso, por exemplo, a minha máquina, eu tenho o Pro Tools, o Logic, que são softwares que eu uso para trabalhar com música. Então eu tenho uma penca de plugin de batera, de piano, VSTs pra cacete. Então assim, eu já usei alguns deles no Premiere, mas eu preferi tirar, porque além de no upload, ali, no load do programa, o carregar do programa ser mais rápido, que não fica lendo uma porrada de pluginzinho que ele lê toda vez, eu evito, eu corto pela raiz a chance de ter algum problema de áudio. Então isso também no meu caso melhorou. Então você pode também mapear isso, é um plugin de cor que você está usando, ou um denoiser, alguma coisa que está dando sempre pau, você pode ficar ligeiro e tentar desabilitar, que pode te ajudar. E eu tô puxando aqui, mas agora eu volto a bola pro nerd aqui da dupla, porque assim, é placa de vídeo, eu só sei que eu tenho uma muito boa, ela tá dentro da minha máquina e funciona. Agora, como isso vai ser usado da melhor forma, não acho que você pode dizer. Uma coisa que é bom ficar claro na sua cabeça é que assim, todo computador tem que ter uma placa de vídeo, mas os computadores mais baratos, e aí eu tô falando dos PCs mais em conta, dos MacBooks que não tem, que são mais baratinhos também, MacBook Pro de 13, aqueles de entrada, eles geralmente têm aquela famosa Intel HD Graphics. Onboard, a placa de vídeo que vem naturalmente até pra você poder ter o imagina que vídeo. o processador é um quadradinho assim e lá dentro ainda ele tem que processar o vídeo, né? Então, o que é uma placa off-board dedicada? É uma placa fora dessa solução da placa-mãe e processador que vai renderizar o seu vídeo, e é aí que a mágica acontece, é aí que a gente está muito feliz de usar a Hackintosh e usar as placas com CUDA Core da NVIDIA, porque é isso que acelera esse processo. Porém, a gente tem notado que de uns tempos para cá, depois que a Apple fez uma migração ali das placas dela que eram da NVIDIA GTX foi para AMD, a gente, quando seleciona ali, você pode escolher um renderizador para o Premiere otimizar esse desempenho. Então tem aquele famoso Mercury Playback Software Only. Que isso aí é a mesma coisa que não ter nada, na verdade. Para quem edita vídeo tem que se preocupar com isso. Ele usa só o software e a memória RAM, o processador, que já tem a placa de vídeo dentro, que eu expliquei pra vocês, para renderizar tudo, é o que demora as 8 horas e tal. E aí você tem 3 renderizadores que você vai utilizar quando você tem uma placa de vídeo. Então, presta atenção, se a sua máquina não tem uma placa externa, não adianta você falar, por que o meu tá apagado? Porque não tem a placa. Se você tiver, vão ter 3 opções ali pra você. Você pode renderizar usando o OpenCL, que é um formato de instruções de software para o hardware abertas e que a AMD se utiliza muito. Existe o CUDA, que é um padrão proprietário da NVIDIA, CUDA Cores, que vai utilizar esses processadores internos da sua GPU, sua placa de vídeo. E tem o Metal, que é o mais recente da Apple, né, que nem vai ter em todos os sistemas, na verdade. Só nos mais recentes. E isso é uma coisa que me ajudou muito. A gente, quando começou a usar o CC, tinha o CUDA, funcionava maravilhosamente. De repente. Depois que começou a dar problema, a gente mudou pro OpenCL, deu uma salvada. Sim. Agora eu mudei pro Metal e tô desesperado porque eu não tenho mais pra onde recorrer. Então a gente espera que a NVIDIA troque ideia com o pessoal da Adobe e consiga resolver. Então assim, faz esse Até porque teste. A gente sabe também, esse comentário não é em vão, a gente sabe que muitas vezes, na verdade,
O Premiere ele é desenvolvido para uso no PC, ele é adaptado para Mac, pelo menos é o que a gente ouviu apurando aí, conversando com uma galera. Então pode ser que ainda estejam feitos testes, a galera com certeza da Adobe deve ter consciência disso. Mas enfim, é um issue, tá aí, a gente tem que lidar com esse problema e a gente usa Mac, enfim, tá aí. Além dessa dica, tem uma outra opção aí que tá aparecendo na sua tela, que você vai clicar e vai configurar, que é esse cara chamado Composite in Linear Color Checkbox. A gente usa em inglês, então fica dessa forma, mas em português aí tá na descrição. Composite in Linear Color Checkbox, em português. Procura essa opção aí que ela vai te ajudar. E uma outra também que é Enable Mercury Transmit Option. Isso vai te ajudar na hora, principalmente se você tem enfrentado problemas com vídeo glitches ou frames verdes. Sabe quando você exporta e aí você fica vendo... explicar, eu tô lembrando. Calma, cara. Sabe quando você vê aquele momento que o vídeo tá quase perfeito, mas teve um errinho, teve um frame verde aqui, ali, não sei o quê? Essas duas e você só descobre isso, só parênteses pra não perder a piada, você só cliente... descobre isso quando você exportou o vídeo, você já tá na 8ª versão, subiu aí no YouTube, você olha no dia seguinte, você nem olhou aquele export, né? Você já viu 1000 vezes, aí você vê ele no YouTube, dando uns glitches assim no meio do vídeo. Ah, mano. Enfim, por que isso acontece, gente? É um bugzinho lógico, né, do processamento do vídeo, da renderização desse vídeo, quando ele empacota ali pra deixar, principalmente nos comprimidos, né, quando você coloca um codec. 64. Exato. E aí, por que isso pode acontecer? Essas duas opções elas vão te ajudar com que ele processe de uma forma que poupa, usa o Mercury lá, esse software, né, esse processamento via software, para liberar um pouco da placa de vídeo. Então, se a sua placa já é um pouco mais velha, já está apresentando esse problema, ou ela está super aquecendo, então é uma dica para você dar uma olhada no seu gabinete, ver se você está com os coolers legais instalados. Cara, o Brasil... A culpa não é toda do software, né, gente? Vamos deixar claro que, assim... O verão no Brasil é brutal, então, assim, os lugares no Brasil, né, variam muito. Tô editando de boa aqui no Rio, não tá nem 40 graus. Tá de boa. Então assim, relax. Dá uma olhada como é que tá a saúde da sua placa de vídeo, vê como é que tá a limpeza, a poeira do seu gabinete, tudo isso influencia, né? A pasta térmica, tanto da sua placa de vídeo quanto do seu processador, enfim. Dá uma garimbada nisso porque isso tem a ver com uma placa que já tá começando a dar indícios que vai dar pau, ou porque ela tá muito quente. Então tenta ligar essas opções e ver se melhora, mas já fica pensando em dar uma atenção maior pro seu hardware, porque você pode ter problema em breve. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar também, que talvez não seja nem muito usado, mas deve ter uma galera que já usa, sabe o que eu tô falando. Principalmente o pessoal que trabalha em produtora broadcast, em TV, que são coisa assim. I/O devices, ou seja... Que são inputs, outputs, ou seja, uma plaquinha de corte, uma interface de captura, um negócio para te ajudar a editar, enfim, coisas que estão espetadas no software. E a gente tá falando isso, não é que você não deva usar, porque o programa dá problema, não, tem que dar para usar. Só que a gente tá aqui tentando apurar, reconhecer e parar com esses problemas. Então, despluga tudo. Usa o teu software utilizando, despluga ele. Pelo menos para fazer um teste ali enquanto... Dá um Google se a versão do firmware dessa tua interface da Aja, da Blackmagic, tá na última versão, porque ela de repente tem algum bugzinho que não tá comunicando. Então assim, galera, a gente tá tentando dar dicas para minimizar esses problemas, porque a gente sabe que, cara, é um software que já faz um tempo que tem enfrentado esses problemas. É claro que o pessoal tá tentando resolver, mas, cara, é assim... tem que tentar eliminar. Então assim, outra coisa que dá muito problema, a galera editando com HD externo, USB 2.0. Lógico. Então assim, gente, também tem que saber que o software, ele tem as limitações dele, que você tem que ajudar ele. Então, é muito melhor editar com HD interno na máquina. Se você tiver Mac, um Thunderbolt ajuda nessa velocidade, ou mesmo dentro do seu HD, uma velocidade mais rápida, enfim. A gente tem que pensar a workflow também que ajude o computador a funcionar. E pra finalizar, se nada disso der certo, meu amigo, você pega, queima a máquina. Ela já está completamente destruída de tudo que você fez. E instala o Final Cut, vai para outro software, enfim. Não, brincadeira, a gente brinca isso aí agora. De fato, não, vou assumir, eu tô no Final Cut. Não, lógico. Estamos no Final Cut. Até porque a galera vai achar que isso aqui é um vídeo de retratação nem de jabá do Final Cut. E eu te digo o seguinte, aqui na ilha tem DaVinci, tem Final Cut, tem Premiere, e assim, eu tô agora numa fase Final Cut, é uma coisa que eu já queria ter migrado também, eu queria usar bastante, né, a gente queria mudar esse workflow aqui no AVZ. Mas, cara, eu trabalho pra fora também, colega. Então, às vezes, chega aqui um HD... Projetinho. Com um projetinho do Premiere. Eu não vou ser, não, só faço eu, meu irmão. As contas boletas estão ali, ó, debaixo da porta. Então, assim, a gente não é contra o Premiere. A gente tá num momento ruim de relacionamento. E isso vai me fazer crescer em outro lado. A gente tem um amor pela marca e um relacionamento afetivo bom. A gente tá justamente tentando usar a nossa força aqui, a opinião e a ideia de vocês também, pra conseguir chegar com força nos caras e falar assim, cara, vocês têm que resolver isso. Não, a gente não é moleque, a gente não tá aqui só falando mal, porque isso não faria sentido, porque você que conhece o AVZ, eu que tá chegando agora, não é onda, não é essa. A gente tá trazendo o problema e a gente que junto, vocês, a Adobe, a gente vai resolver. Quer mandar um cara da Adobe aqui, quer que a gente seja beta tester, vou adorar, entendeu? Então assim, não é um problema assim, galera, saiam da Adobe.
e é isso, agora não, porque pode ser que eu comece a fazer o Final Cut e dê problema, o Avid, não, e seja que qual fique for, o vai dar. registro que a gente Então- usa o After Effects, que é um puta software Não, e o animal. Photoshop, não vive sem Photoshop, Illustrator, então, design, não, Lightroom. não, Então assim, galera, falamos aqui mal pra caralho do Premiere, o software tem problemas, tem que melhorar. Estamos numa incursão sim pelo Final Cut X, que também metemos o pau quando ele virou o iMovie Pro. lógico, porque ele já foi o iMovie Pro. lógico. Hoje ele tá na quarta Mas agora versão. tá rodando liso ele tá na aqui, versão tá rodando liso. depois de 4 versões ele chegou numa maturidade. Vamos fazer a migração e queremos saber a opinião de Isso aí, vossas compartilhem. senhorias. Comentem aqui embaixo qual problema vocês estão tendo, se vocês têm outras dicas. Isso aqui foi o que eu pude apurar, porque eu pesquisei da minha máquina, de máquina de Brothers. Se quiser, lá além dos comentários, você pode ir lá no nosso Instagram, mandar pelas direct, manda print do que tá acontecendo, tudo isso a gente vai coletar, vai entrar em contato com os seus Adobe lá da vida e a gente quer junto resolver. Exatamente. Certo? Então, temporada 6 de AVZ tá de volta, agora editado em Final Cut. Deixa aí o comentário, participa, deixa o like, ativa o sininho. Trazemos verdade. Até a próxima.